ouve isso daqui, ó. É o seguinte, quando alguém chega na minha mesa e diz, eu quero me aposentar, eu faço de tudo para aposentar a pessoa direto no INSS. Por quê? Porque ela não precisa fazer entrevista, ela não precisa ir no INSS, ela não precisa ir em lugar nenhum, só no meu escritório. Vai chegar lá, trazer os documentos, eu vou separar e vou fazer de tudo para aposentar ela direto no INSS. Por quê? Porque se for para a justiça, ela vai ter que ir numa audiência. Aí imagina aí, o cara que é da roça, nunca pisou no fórum, ir no fórum e chegar lá para falar com o juiz. O medo que ele vai ter. Ele se sente inseguro. Tem gente que falta hora borrar as calças, né? Falta hora. Porque não tem costume de ir no fórum. Não tem costume de ficar na frente de um juiz. Então a diferença é essa. Quando alguém senta na minha mesa e diz, eu quero me aposentar, eu digo, olha, eu vou botar você para ir atrás dos documentos para a gente tentar lhe aposentar direto no INSS. Por quê? Porque aí a pessoa não precisa ir no juiz, não precisa ir no fórum. Ah, eu vou procurar um advogado só quando negar. Meu amigo, não faça isso não. Não faça não, por quê? Porque você está botando em risco a sua aposentadoria. Imagina você chega na frente de um juiz, aí o juiz vai lhe fazer pergunta. E não é como eu pergunto no escritório, ei, ele fala, beleza, não sei o quê, não, é um negócio assim. Você tem que dizer a verdade, se você não disser a verdade, aí já pressiona o cabo já fica ali tremendo na base. Aí às vezes você se embanana com um negocinho ali que bota a perder. E se você tivesse procurado alguém lá no começo, você nem precisava ter ido para a justiça. Você nem precisava de um processo lá. Por isso que o detalhe maior é, toma cuidado a quem você vai confiar o seu primeiro pedido. Não ache, porque fulano ali da lan house, porque fulano ali dá entrada de graça. Cuidado que o de graça pode sair muito caro. Já peguei pedido de aposentadoria que a pessoa perdeu, porque levou para dar entrada em um lugar ali que não cobrava, depois foi para a justiça com aquela negativa, sem a documentação tá bem organizada, e o juiz negou. Aí o que? A pessoa se ferra, porque não estou economizando. Meu amigo, é o seu futuro, é o futuro do seu neto que você quer dar um presente, é o futuro de uma reforma da sua casa que você quer reformar, de você ter uma tranquilidade maior para fazer uma feira ali no mercado. Aí você vai e brinca com isso. Porque eu não vou pagar um advogado, não. Eu vou dar entrada sozinho. Se negar, beleza. Rapaz, o barato às vezes sai caro. Foi uma vez, eu me lembro que quem não tem costume de botar um pneuzinho coberto na moto, né? Acaba não, é o que? O pneu coberto hoje é uns 100 conto, né? Não, o pneu coberto é 100 conto, o original é 200. Vou botar um coberto. Aí você bota o coberto, você roda menos, tem... Ixi, quantas vezes? Você roda menos de 3 meses, o pneu vai lá e estoura. Aí você, ao invés Aí ele estoura e vai camandear junto e às vezes empena o ar. Se você não cair, né? Se não cair, né? Se não cair. Aí imagina, você deixou de gastar 200 ali no começo, vai gastar 500 ou 600, se não cair, quebrar alguma coisa. Aí é exatamente isso. Não vamos achar, vou economizar. Meu amigo, é seu futuro. Aqui deixa eu dar um alô especial aqui para a dona Neide. Dona Neide que está me assistindo lá de São Paulo. Dona Neide, eu me orgulho aí de ter tido vários ensinamentos aí contigo, muita coisa do que eu sou hoje eu também devo a você. Você me direcionou muito na vida para ser esse cara desenrolado, para ir correr atrás, para estudar, para me esforçar. Muito obrigado mesmo, viu? Agradecer a galera aí que está no Facebook assistindo, estou fazendo a transmissão pelo Facebook. Vou deixar a live salva aí para quem quiser assistir depois, porque são informações primordiais que eu vejo, né? Elifran, tem uma pergunta aqui que me fizeram, pediram para falar aqui. Se é obrigado a pagar o sindicato para se aposentar. Já Aí, ó. E é uma coisa muito questionada.
Você precisa pagar o sindicato para se aposentar como agricultor ou conseguir um benefício como agricultor? E aí eu te digo, não precisa, não é obrigado. Aí vai dizer, não, porque é obrigado, você tem que vir para o sindicato para pagar. Não é. Não é eu que estou dizendo, é a lei. Isso aqui eu não estou desmerecendo o sindicato, não é questão de criar um conflito com o sindicato, não, é o que a lei diz. Então, se o sindicato ele presta um serviço interessante para a pessoa, ele tem uns bônus para a pessoa, vai lá e paga. Aí fica a critério da pessoa escolher. É mais um documento para você comprovar ali que você estava vinculado à agricultura. Só ele não vai te aposentar. Só a carteira do sindicato não serve para te aposentar ou conseguir um benefício. É você dar entrada e eles negam, e negam lindo. Então, fiquem atentos com isso, não é obrigado. O que é obrigatório um agricultor ter? A DAP, que hoje é o GAF. Aí sim, você está tendo um ótimo documento rural. O melhor documento rural. Aí isso sim. Mais uma pergunta aí, Anderson? Inclusive, essa pergunta era até de Simone, lá da Timbaúba. Ela dizia, bom dia, Elifran, queria saber... Sim, ela tem outra pergunta aqui. Bom dia, Elifran, queria saber qual a idade certa da mulher se aposentar. E eu já ia fazer essa pergunta sobre o sindicato. Olha, a gente teve umas mudanças na lei da Previdência, mas ainda bem o agricultor não foi atingido com isso. Então, a mulher continua se aposentando com 55 anos de idade e o homem com 60 anos. Tá? Os dois precisam comprovar 15 anos de atividade rural. Tem que comprovar que trabalhou na agricultura 15 anos. E esses 15 anos pode ser período dividido. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou 10 anos, foi para São Paulo, morou 5 lá, voltou para cá, trabalhou mais 5. Consegue se aposentar como agricultor? Se comprovar esses outros 5 anos, consegue sim. E eu já consegui a aposentadoria aqui. Inclusive de um camarada meu, que esse cabo ele ficou assim, ele onde ele me vê, ele me abraça, a gente se encontrou lá no carnaval. O senhor novinho lá da Barra. Novinho hoje, eu falo assim que é o meu melhor marqueteiro, porque onde ele chega, ele me disse, não, aquele cabo ali, ele me aposentou, que ele me salvou, ele procurou, e aí onde eu falo, a questão de... Melhor, né? Boca a boca é a maior... Exatamente, de você dar atenção pro caso da pessoa, porque ele tinha procurado outros 2 advogados. E assim, não desmerecendo a nossa categoria, é o seguinte, e aí eu reforço, não dispensem o cliente antes de analisar. Se leva muito tempo, cobre. Diga, não, olha, o seu caso é mais complicado, eu vou lhe cobrar um valor aqui, porque eu preciso passar um dia inteiro analisando o seu caso, ou 2 dias, ou uma semana. Mas não dispense antes de analisar. Que foi o caso dele. O caso dele era muito complicado, porque ele teve várias idas e vindas para São Paulo, trabalhou muitas vezes com carteira assinada. E aí eu digo, olha, eu preciso analisar com calma. Analisei, eu digo, tem uma chance, vamos atrás da chance. E a gente foi e conseguimos a aposentadoria dele. Ele trabalhou várias vezes. E aí esses 15 anos, a gente comprovou, Elifran, em 5 períodos diferentes, somando 3 anos, 4 anos, 2 anos, e somamos esses 5 períodos e consegui aposentar ele. Então, hoje, é o meu melhor marqueteiro aqui dentro da cidade, porque onde ele chega, aqui na cidade, em São Paulo, já me procuraram pessoas de São Paulo, que ele foi para lá recente, dizendo que ele que tinha me indicado. Então, quando você presta um serviço de qualidade, as pessoas vão procurar e confiar. E eu trabalho nisso, por quê? Porque quando eu entrego um serviço de qualidade, a pessoa ela confia para, se ela precisar, ela volta de novo comigo. Se ela souber de alguém que precisa, ela vai me indicar. E é uma corrente ali. Eu quero que as pessoas saiam satisfeitas, porque quando eu procuro um serviço, eu também gosto de ser bem atendido. Eu também gosto de sair satisfeito, sabe? É exatamente isso. Quando você contrata uma pessoa para construir a sua casa, um pedreiro,
Você quer que ele construa uma casa bonita, do jeito que você quer e da forma como você está pagando. Então é exatamente isso. Por isso que eu estou participando sempre de congresso, eu faço curso regularmente. Isso tem também um custo. E para ser um especialista, você tem que se atualizar, você tem que correr atrás. Se eu quero entregar um resultado interessante, eu tenho que correr atrás. Esses dias, eu aposentei um rapaz aqui de Nazarezinho. Ele tem 56 anos, é homem. 56 anos, ele trabalhou muito tempo com carteira assinada. E eu usei o tempo trabalhado na agricultura, na infância, bicho. Muita gente não sabe disso. Muita gente que tem aí 20 anos de carteira, mais de 20, já poderia estar se aposentando e não sabe. Eu aposentei ele com 56. Sabe quando ele iria conseguir se aposentar? Com 65 anos, pô. Eu antecipei a aposentadoria do cara em quase 10 anos. Faz as contas aí. Aí é o quê? Eu usei o tempo que ele trabalhou na roça com os pais, a partir dos 10 anos de idade. E já consegue isso no INSS. Na justiça, não é bem assim, não. Na justiça, às vezes, eles consideram a partir dos 12, às vezes, dependendo do juiz, com mais idade. Então, por isso você tem que saber onde você está pisando. E é o especialista que vai te dizer isso. É o cara que entende dizer, ei, aqui no INSS é melhor do que na justiça, vamos para o INSS. E aí eu vou mandar um abraço para o amigo Arilson, que está lá de São Paulo também, viu? São Paulo, diretamente de São Paulo. O seu Arilson, um cara muito massa também. Sabe o que é melhor, Elifran? E essa galera, Arilson também, foi um cara que fez toda a diferença na minha vida. Foi um cabo que me indicou para trabalhar em uma empresa que foi a porta de entrada para eu poder fazer direito. Arilson, abração aí para você, viu? Fernando, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Então vamos dar sequência aqui. Tem uns áudios também, vou logo fazer as perguntas que é de mensagem de texto, depois eu passo os áudios, beleza, galera? Você que mandou o áudio. Tem uma pergunta aqui, Maria, né? Maria, lá do sítio Timbaú, da terrinha. Ela diz assim, bom dia, moral. Bom dia, moral. Bom dia, doutor Fernando. Se o esposo tem a pesca, só que a mulher não tem. O ADAP é um só. Quero saber se ela pode renovar esse ADAP somente na colônia dos pescadores ou pode renovar também na Imater ou no sindicato. Doutor Fernando, entendeu? Entendi a pergunta. Bom, aproveitando, eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que está aí no sítio assistindo, a galera aí da Timbaúba, do Olho d'Água, dos sítios aqui próximos, né, que tem audiência. Elifran, é muito massa essa questão da galera acompanhar o seu programa e gostar, e sabe que tem muita participação da nossa região aqui, você dá muita oportunidade para as pessoas da nossa região, isso é algo realmente admirável. Vez ou outra a gente encontra com um artista novo aqui se lançando no seu programa, isso é muito, muito interessante. Você também me deu essa oportunidade quando eu cheguei de São Paulo, por isso que realmente não é porque eu estou aqui, mas eu lhe admiro demais, e quem sabe quando a gente tiver oportunidade, vai sair do papel aquilo que a gente andou conversando também, viu? Respondendo à pergunta de Maria, é o seguinte, Maria, precisa ver se ela ainda está valendo, quando que vai vencer, aí você pode. Você, se é agricultora e você paga o sindicato, você vai lá e pode renovar no sindicato. Eu acho que o sindicato não renova DAP de quem está com a mensalidade em atraso, né? Se tiver, acho que não renova. Até porque eu acho que é algo natural, né? Se eles oferecem um serviço ali, é para quem é sócio, para quem está pagando. Você consegue renovar de graça na Emater, que hoje é a Empaer, né? Que fica ali perto da Academia de Júnior ali. Aí vai na Emater, e se seu esposo já frequenta a colônia, ele pode tentar renovar diretamente lá. Tem essas opções, né?
Aí precisa ver se dá para vencer, quando é que vence, e pode fazer essa consulta diretamente no site. Tem um site lá que você coloca extrato DAP, aí vai abrir lá o link, aí tem pessoa física, você vai clicar em cima daquilo dali, colocar o CPF e aquelas letrinhas miúdas lá e pesquisar, e ele mostra a validade. Lá em cima tem a validade e o vencimento lá de quando vai vencer. Aí tem que renovar. Se venceu, renova. Eu vejo muita gente que às vezes esquece da DAP. Está com uma DAP vencida aí há 2 anos e está lá e não renova. E sempre que eu esbarro num caso assim, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, vá renovar. Porque é primordial, né? Vamos lá. Taca pau nas perguntas aí. Deixa eu mandar um abraço especial aqui para Dami Souza, tá nos ouvindo lá em Americana, em São Paulo. Obrigado, Dami, um cheiro para você. Antes das outras perguntas, mandar um abraço aqui para a turma que está acompanhando a live aqui. Hoje tem 2 lives, né? Uma live aqui no Facebook do Dr. Fernando e outra aqui na rádio. Então, abraçando aqui a turma boa aqui que está curtindo a live, está comentando. Quem puder compartilhar também, vai compartilhando. Abraço aqui meu amigo Joãozinho Vagens, Francione Souza, Josefa Pereira lá em São Paulo. Valeu, Zefinha, obrigado pela audiência. Vânia lá em Feira de Santana. Adriana e Paulo, que está ouvindo a gente lá no sítio Angelino, no município de Cajazeiras. Obrigado pela audiência. E vamos para a próxima pergunta aqui no programa. E a pergunta fala assim, essa é de minha amiga Lourdes. Bom dia, doutor Fernando. Quem tem Bolsa Família? Não, quem tem Bolsa Família, o marido se fichando em uma firma, perde ou pode continuar com os dois? Acontece demais isso daí, viu? Aproveitar aqui para mandar um alô aí para a galera que está me assistindo aqui na minha live aqui do Facebook. E pedir para compartilhar aqui, mete o dedo aí, não vai arrancar seu dedo não, rapaz. Bota o dedo aí, espalha esse negócio aí, porque isso é informação muito útil. Um abraço aí para José Irã, para minha prima Nena. Obrigado aí pela audiência, a galera que está assistindo aqui no Facebook, que vai assistir depois que eu deixar isso salvo. Um abração, obrigado para você que gosta de acompanhar meu conteúdo, que me acompanha nas redes sociais. Eu fico muito grato por isso. Eu sei que eu estou ajudando muita gente que precisa de uma informação mínima não tem, e eu trago isso na internet. A internet tem muita coisa boa e a gente vê que esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação é muito válida, né? Agradeço demais aí, um abraço de Cinha, bom dia, agradeço aí a galera que está entrando, que está acompanhando e compartilha. Respondendo à pergunta, é o seguinte, aí você precisa ver, o seu esposo está no seu cadastro único? Se ele estiver no seu cadastro único, o governo, periodicamente, ele faz cruzamento de dados. Isso quer dizer o seguinte, é todo mês? Não é todo mês. Mas periodicamente, a cada 2 meses, 3 meses, se ele estiver no seu cadastro único, quando ele fizer um cruzamento de dados, aquela renda que você declarou, lá no cadastro único, você diz, por exemplo, não, minha renda é abaixo de R$200, ou não tenho renda. Quando o governo faz esse cruzamento de dados, ele vai identificar, opa, peraí, a renda mudou. Se a renda mudou e superou aquela margem que dá direito ao Bolsa Família, ao Auxílio Brasil hoje, ele vai cortar. Ele vai cortar. E aí, salvo engano, a renda, quem responde melhor é isso aqui. Pronto, um cabo interessante para você trazer aqui, para falar bastante sobre isso. Não sei se... Não, acho que a informação é sempre útil, né? Até Kênio, que trabalha com essa questão do cadastro único. Até para tirar bastante dúvida, que muita gente tem dúvida em relação a isso. Esse detalhe, por exemplo, eu sei por quê, porque eu converso com ele. Mas eu falo, Kênio, surgiu tal dúvida assim, ó, sobre esse detalhe do Auxílio Brasil. Como é que funciona? Aí a gente conversa tal, ele me explica
E eu tenho a possibilidade de repassar isso para as pessoas. Então, isso que eu estou dizendo é de conversas que eu tenho com esse pessoal, sempre estar por dentro desses assuntos, porque é algo que faz diferença ali no dia a dia. Muita gente tem essa dúvida e não sabe. Então, sim, se o seu esposo trabalha com carteira assinada e ele está no seu cadastro único, o governo, uma hora ou outra, ele vai cortar, tá? Ele vai cortar o seu benefício. A não ser pela quantidade de pessoas. Então, se são 8, 10 pessoas ali na mesma residência, suponhamos, e não supera, por exemplo, R$ 200, que é mais ou menos essa faixa de renda que dá direito ao Auxílio Brasil, e não supera, dividindo o salário por cabeça, aí não corta. Mas, 2, 3 pessoas, um trabalhou com carteira assinada, vai cortar. Mandar um abraço aí para minha tia Isabel, que está assistindo lá do Toco do Bode. Toco do Bode. Toco do Bode, o bar do Afrânio. Valeu, meu amigo Afrânio, Isabel, a turma boa aí do sítio Toco do Bode, curtindo a live, né? Fernando, vamos ouvir aqui mais uma pergunta. Quem vai participar do nosso programa é o professor Raimundo, lá de Souza. Inclusive, trabalha comigo lá na Escola Maria Marcos e ele vai participar do programa. Raimundo, bom dia e fica à vontade. Olá, meu caríssimo colega e amigo Alifran, desejo um bom dia para você. Parabenizo você pelo seu programa maravilhoso de sábado, todos os sábados na audiência. E estendo meu bom dia ao Dr. Fernando Batista, o Dr. da Roça, bem como também estendo a todos os seus ouvintes na Grande Souza, um programa com certeza de grande audiência. E o meu questionamento, a minha pergunta para o Dr. da Roça é a seguinte: aquele senhor ou senhora que já é aposentado, já está aposentado, que mora no campo, eles podem continuar trabalhando, fazendo as suas atividades no campo ou não? Corre o risco de perder a sua aposentadoria. Quem fala aqui é o professor Raimundo Nonato e desejo um bom dia a todos vocês. Bom dia, doutor Fernando. Vamos responder essa daí primeiro. Rapaz, gostei da forma de falar. O Cabaí é bom, viu? Não é à toa que é professor, não. Fala muito bem, viu? E é uma pergunta excelente, viu? Uma pergunta excelente mesmo. E gera muita dúvida. E é o seguinte, de forma bem simples. Quem se aposenta pela idade, agricultora ou agricultora, pode continuar trabalhando tranquilamente. Tranquilamente. Não corre o risco de perder a sua aposentadoria. O que é diferente se a pessoa, por exemplo, é aposentada por invalidez como agricultor. Então, por exemplo, ele tem uma doença ali que lhe impossibilitou de trabalhar. Aí ele se aposentou por invalidez, antes da idade. Aí quem é aposentado por invalidez não pode trabalhar. Se for pego trabalhando, se alguém denunciar, vai perder o benefício. Mas se você aposentou pela idade, não tem problema. É a mesma coisa de quem se aposenta por tempo de serviço, com a carteira assinada e continua trabalhando. Pode continuar, tranquilamente. Quem não pode são pessoas que, por exemplo, recebem um auxílio-doença ou é aposentado por invalidez. Se você está recebendo um desses dois, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é porque você não consegue trabalhar. Aí como é que você vai trabalhar? Entende? É mais ou menos esse detalhe, assim. Doutor Fernando, aqui Micaele, ela diz assim: quero parabenizar o doutor da Roça, um excelente profissional, com uma humildade gigante. Parabéns, Micaele Borges, lá da Timbaúba. Rapaz, Timbaúba em peso, viu? Micaele, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Fico muito feliz pelas palavras aí, pelos elogios. Nem sei se eu mereço tanto, mas obrigado mesmo, viu? E vamos para mais uma pergunta. Arrocha o nó aí. Bom dia, doutor Fernando. Eu gostaria de saber do senhor. Eu trabalhei fichado 22 anos aqui no Distrito Federal, em várias funções, como porteiro, ajudante. Eu gostaria de saber, e nesses 22 anos, eu trabalhei de porteiro uns 5 anos, todas as noites. Eu gostaria de saber, se depois desses 22 anos, se conta alguma coisa em cima do meu salário, depois dos 20 anos de contribuição. Desde já eu agradeço, eu moro aqui no Distrito Federal e gostaria de saber do senhor disso, se eu tenho direito. 20 anos de contribuição e depois, na minha contagem, dá uns 8 anos de contribuição
para frente, se eu tenho um complemento de salário em cima do meu. Desde já eu agradeço a Elifran Moral, essa figura brilhante da Rádio Web. Deus abençoe, um bom dia para todos. Eu gostaria de dar um bom dia especial para todos os brasileiros e brasileiras através da Rádio Elifran Moral Web. Um abraço e Deus abençoe a todo o povo da Paraíba e do Brasil. Moral, bom dia. Bora lá. Pergunta... Nosso amigo Bonfim, o nome dele, lá de Brasília. Bonfim, um abraço aí para você, diretamente de Brasília. Tenho vontade de conhecer Brasília, ir lá no Congresso, apesar que muita gente fala mal do Congresso, mas é bonita a arquitetura lá, é algo massa, tenho vontade. Eu vou conhecer. É o seguinte, cara, deixa eu ver se eu entendi. Você trabalhou bastante tempo como porteiro, trabalhou umas épocas à noite. Você quer saber se isso acrescenta ou diminui algum tempo para você se aposentar, né? Precisa ver o seguinte: algumas atividades são consideradas especiais e nessas atividades há uma redução do tempo de contribuição. Por exemplo, agricultor é uma atividade especial. Ele precisa comprovar só 15 anos de atividade rural para conseguir se aposentar. Quem trabalha exposto a agente químico, por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina, está ali direto em contato com uma bomba de combustível, com um agente químico, tem uma redução. Vigilante depende. Vigilante trabalha com arma, não trabalha, é exposto ao risco. Tem esses detalhes. No seu caso de portaria, você trabalhou na portaria do quê? À noite, só o simples fato de trabalhar à noite, redução? Não, você precisa ver o seguinte: trabalhou exposto a alguma periculosidade ou insalubridade, 22 anos de contribuição, você é do sertão? Você trabalhou na roça quando era garotinho? Se você trabalhou, Bonfim, a gente pode pensar em uma aposentadoria já. Você está com quantos anos? Imagina aí, você com 55 anos e vai ter que esperar para 65. Imagina conseguir uma aposentadoria com 55 anos, o tempo trabalhado na agricultura, com os pais, desde os 8 anos, 10 anos, somar esse tempo e te aposentar lá com a lei antiga. Rapaz, imagina aí. Igual esse caso que eu falei para você aqui, Nazarezinho. Adiantei a aposentadoria do cara em 9 anos. Faz aí 9 vezes 12 e vezes o salário mínimo. Dá uma... Vamos ter um complemento aqui da pergunta do Bonfim, para nós concluir, tá bom? Pronto. Esqueci de dizer aí que eu vou fazer 65 anos. A minha contribuição de 20 anos para me aposentar, eu acho que é com salário mínimo, com 65 anos, né? Aí depois deve ter um complemento em cima de uns 5, 6 anos que eu trabalhei toda noite. Então eles contam isso aí na vantagem do meu salário. Eu acho que sim, né? Você pergunta aí a ele direitinho e ele me dá uma resposta, tá bom? Um abraço. Um detalhe no caso do Bonfim, por exemplo, quando ele trabalhou à noite, ele provavelmente recebia adicional noturno. O adicional noturno, ele aumenta o salário. E, consequentemente, ele aumenta o valor de contribuição. Então, provavelmente ele estava contribuindo acima de um salário mínimo, que acho que é isso que ele está querendo dizer. Então, provavelmente, quando ele trabalhava à noite, ganhava o adicional noturno, ele contribuía acima de um salário mínimo. E sim, se você contribuiu acima de um salário mínimo, trabalhou à noite, ele vai dar uma certa diferença no valor da sua aposentadoria. Só que tem que fazer o cálculo. Por quê? Porque a legislação mudou. A legislação mudou desde 2019. Então, você precisa ver se isso não vai alterar esse valor e permanecer no salário mínimo. Que não é o simples fato de ter contribuído lá atrás. Mudou muita coisa, é muito detalhe. Ele já vai fazer 65, já está ali com o pé para aposentar, né? Meu amigo Bonfim, venha para sua terrinha, rapaz. Venha para Souza e procure o doutor Fernando aqui para você cuidar do seu aposento, rapaz. Um abração para você aí. Fernando, só para concluir aí, eu lembrei, você falou aí sobre o adicional, né? No nosso caso lá em Souza,
nós temos o adicional de periculosidade. Aí eu percebo que o INSS desconta, além de descontar os 9% do salário mínimo, ele desconta também desse adicional, né? É porque, assim, são faixas, né? São faixas que incide o INSS. Então, por exemplo, de um salário mínimo até quase 2 mil, aí incide 9%. Passou de 2 mil, vai para 11. Aí você tem as faixas, né? Então, quando você acrescenta um adicional de periculosidade, e aí aumenta o seu salário, talvez ele ultrapassa aquela faixa ali de 9%. E aí, por isso que desconta mais, né? Minha amiga Dami, lá em Americana, um abração pra você, Dami. Obrigado pela audiência, de pedir desculpa a galera aí, a voz aqui tá meio complicada, né, Fernando? Mas tá dando pra sair. Ela diz assim, Alifran, vê com o doutor Fernando se ele pode depois passar o contato dele, pois eu tenho um irmão enrolado com aposentadoria, quem sabe ele pode ajudar. Depois, com certeza, Dami, eu vou passar o contato, beleza? Verdade, e até agora a gente não falou isso. Nas minhas redes sociais, é só procurar Doutor da Roça. Escrever Doutor da Roça no Instagram, no Quai, no TikTok, Facebook, Fernando Batista Advogado, mas Doutor da Roça você acha lá. Escreve Doutor da Roça, vai encontrar. O meu contato, e aí eu vou falar aqui para quem precisar anotar aí, é o DDD 083 98173 7919 98173 7919 Doutor da Roça. Beleza. Obrigado, Dami, pela audiência, viu, Dami? Um abração para você. Maria Lins, bom dia, Alifran. Queria parabenizar o doutor Fernando e você por sempre estar trazendo informações muito importantes para a gente. Parabéns. Maria Lins, lá do sítio Olho d'Água. Valeu, prima. Obrigado pela sintonia. Maria, um abraço aí. Muito obrigado, viu? Obrigado demais aí pela sintonia, por acompanhar sempre a Rádio Moral Web. E com certeza também você deve acompanhar meu conteúdo, né? E vamos para mais uma pergunta. Doutor Fernando, eu gostaria de saber do senhor. Vamos lá. Bom dia, Alifran, bom dia, doutor Fernando, bom dia para todos que estão aí na escuta do programa. Doutor Fernando, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Dona de casa tem direito à aposentadoria por idade? Ou seja, eu nunca trabalhei, só cuidei da minha família. Eu tenho direito, quando chegar a minha idade, à aposentadoria? Vânia, bom dia, bom dia. Respondendo sua pergunta aí, com certeza muitas outras pessoas passam por essa mesma situação. Muitas outras mulheres que são donas de casa, não pagam INSS, e aí quando chega a hora de aposentar, e aí eu te digo uma coisa, infelizmente não consegue. O que você pode conseguir é, aos 65 anos, um BPC Loas, que é um benefício que não dá direito a 13º, por exemplo, mas que você precisa ser baixa renda. Se, por exemplo, seu esposo tem uma renda ali de 2 salários mínimos, só você e ele na casa, você também não consegue, porque precisa ser baixa renda para conseguir o BPC Loas aos 65 anos, que é um benefício que qualquer pessoa consegue com esse requisito idade, 65 anos, e não contribuiu, e seja baixa renda. A renda seja ali inferior a 1/4 do salário mínimo por cabeça. Tem direito a esse benefício também, o BPC Loas, quem tem algum problema de saúde e não paga INSS e não consegue comprovar atividade rural. Tem uma pergunta que eu vou aproveitar e responder aqui, que foi feita, eu vou até responder no direct do Facebook. O autista, a criança autista, ele tem direito a receber algum auxílio? E é exatamente esse, o BPC Loas, desde que os pais sejam baixa renda. Tem um cadastro único ali, que receba um Auxílio Brasil, por exemplo.
A criança tem direito, o autista tem direito, e aí, claro, você tem que ter os laudos médicos dizendo a questão de qual é o grau desse autismo, se ele vai influenciar na vida da criança, no desenvolvimento dela, na interação social, no acesso à escola, a esses fatores de uma convivência social, tá? Tem que ver esse detalhe. Um outro ponto que eu já vou chamar a atenção. Não é o simples fato de ter uma doença que dá direito a um benefício. É saber se, no caso de um auxílio-doença, por exemplo, se aquela doença vai lhe impedir de levar uma vida normal, de trabalhar, de exercer uma função. Certo? Elifran, a gente tem mais perguntas ali para rodar. Pode mandar ver perguntas aí. Vou mandar um abraço aqui para o nosso amigo Bobinha. Bobinha tá lá na escuta, lá na live do Facebook. Valeu, seu Bobs. Beleza. Dando sequência aqui, deixa eu dar uma passadinha aqui antes de passar o outro áudio que tem aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui no Face. A turma que está aqui nos assistindo, né? Interagindo com a gente. A gente manda aquele abraço especial para cada um de vocês, galerinha, que está antenado aqui em nosso programa, tá bom? Quem quiser fazer pergunta aqui no meu Facebook, eu estou acompanhando aqui, viu? Damião, meu amigo Damião Vieira. Damião, você mora em Brasília, né? Acho que é Brasília, né? Um abração aí para você estar acompanhando a live aqui no Facebook também. Abraçar aqui a turma que tá ligada com a gente, minha amiga Maria Macena lá em São Paulo, seu esposo José, meu amigo Assis Borges, meu amigo Dales, Dena, toda a galera aí que está nos acompanhando. Massa. Deixa eu abraçar aqui a turma lá de Carrapateira, meu amigo Damião Anísio, minha amiga Vânia de Feira de Santana, sempre ligadinha desde cedinho aqui em nossa programação. Deixa eu ver quem está mais com a gente aqui. Participando, meu amigo, o professor Raimundo, lá de Souza, Simone, lá do sítio Timbaúba, meu amigo Délio e sua esposa Valdete, obrigado pela sintonia. A você que está compartilhando, curtindo aqui, obrigado a todos. E vamos aqui para mais um áudio aqui no programa. Bom dia, Elifran. Aqui quem está falando é Socorro da Viração, São João do Rio do Peixe. Bom dia para você e para o entrevistado de hoje. E eu queria fazer uma pergunta para o entrevistado. Agora, no momento, fugiu a memória o nome dele. Mas por que, se ele sabe dizer por que tanto desconto que a pessoa recebe 1.300 e tem mês que a gente só tira 1.250, 1.240, eu ainda continue pagando o sindicato, mas só que o banco fica com uma taxa muito alta. Eu queria saber se eu tinha esse direito de pagar ou não. Poço José de Moura? Rapaz, Poço José de Moura. Eu não lembro se eu já fui em Poço José de Moura. Acho que eu já fui, não sei. Se eu não fui, eu vou qualquer dia. Respondendo a pergunta, esse é um negócio que acho que muita gente nem sabe disso. Que paga sindicato, mesmo depois de aposentar, desconta automático lá no sistema do INSS. Vou dar uma dica para a senhora. Se for isso, a senhora liga no número 135, que é o número do INSS, vai pedir para falar com um atendente e vai falar para ele que você não quer mais pagar sindicato rural porque você já está aposentada. Se você está aposentada, por que você está pagando o sindicato rural? Ele lhe dá algum benefício? Algum plano de saúde, algum plano odontológico, uma colônia de férias? Se der, a senhora continua pagando. Se não der, aí a senhora pede para cancelar. Tem uma outra coisa, que às vezes derruba um pouco o salário aí. A tarifa do banco. Tarifa do banco, exatamente a tarifa do banco. Tem banco que cobra 20, 30, 40, 50 reais todo mês de uma tarifa bancária que você não usa porcaria nenhuma daqueles serviços que eles oferecem. É só para descontar mesmo. Você pega alguém entendido, um filho, ou um neto, ou alguém, vai lá no banco e diz, olha,
eu quero que tire essa tarifa aqui, porque eu não sou obrigado a pagar. Eu quero a tarifa básica que é oferecida pelo Banco Central, que não cobra nada. Você tem direito a 2 saques no mês, mais algumas outras coisas. Ou, pelo menos, coloque na mínima aí, para descontar R$20, porque o banco chega lá, vai abrir uma conta corrente, o banco mete lá uma tarifa de 40, 50 conto, todo mês descontando na conta do aposentado, sendo que ele vai lá e saca o dinheiro de uma vez e nem precisa usar aquele serviço do banco. Está pagando sem dever, vai lá e fala com o gerente, diz, eu quero que tire isso daqui. Não vou tirar porque você tem que pagar, não. Então vou no PROCON. Pronto, é isso. E assim, algumas coisas você resolve na conversa, as outras você tem que bater o pé e saber para onde vai. Então tem esses detalhes, viu? Bora lá. Toca as perguntas. Vamos ouvir mais uma pergunta aqui, minha amiga Marlene Gonçalves, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Elifran. Bom dia, doutor Fernando. Doutor Fernando, eu gostaria de saber do senhor se nós aposentados, que tem perca todo ano no nosso salário, se nós temos o direito de pedir revisão a cada 5 anos. O senhor pode tirar essa dúvida, fazendo um favor? Um bom dia para o senhor, bom dia para a Aurifran, bom dia a todos. Olha, Maria, lá do Rio de Janeiro, Marlene, dona Marlene, um abraço aí para a senhora. É o seguinte, precisa identificar do que é essa perca de salário. O que está sendo descontado, abatido no salário da senhora? Do que vem esse abatimento? Primeiro precisa entender isso para saber se existe a possibilidade de pedir uma revisão. Porque se é um desconto ali, às vezes, de uma tarifa de banco, de uma outra coisa que não condiz com o INSS, como é que você vai pedir uma revisão? Aí precisa entender o porquê desse abatimento. De qual abatimento a senhora está falando, entendeu? A depender dos casos, pode ser que exista a possibilidade de uma revisão. Mas, primeiro precisa saber do que é, para saber se existe essa possibilidade, né? Obrigado, minha amiga Marlene, sempre interagindo com a gente aqui. Obrigado pela sintonia de sempre do programa Elifran Moral. E obrigado a todos, minha amiga Vânia também participando, interagindo com a gente. A gente agradece pela audiência. Vamos aqui com a mensagem de texto, rapaz. Dona Neném, rapaz. Dona Neném trabalha comigo também, é lá do Mutirão, trabalha com a gente na escola Maria Marques. Ela perguntando aqui se é possível agências de banco fazer empréstimo sem a sua assinatura. Rapaz, esse negócio de empréstimo tá dando o que falar, viu? É possível? Não deveria ser. Não era para acontecer isso. De cair o empréstimo na sua conta sem você pedir. Mas acontece muito. E normalmente acontece quando a pessoa ela já fez algum empréstimo e algum banco tem os dados dela. Eu não sei se os outros bancos eles roubam esses dados, pegam emprestado, o que eles fazem? Eu só sei que acontece demais de cair empréstimo na conta da pessoa sem pedir. O que tem acontecido muito agora? Que agora precisa de uma biometria facial para autorizar. O que é isso? Você tirar uma selfie com o seu telefone, confirmando que é você que está pedindo um empréstimo. O que os caras fazem, Elifran? Dona fulana, estou entrando em contato com você aqui, é do banco tal, a gente viu que tem um empréstimo que descontaram do seu benefício e a gente quer devolver para a senhora porque foi descontado errado. Imagina aí, o banco ele quer te puxar o que você tem, ele vai devolver dinheiro para você assim, do nada? Não, fique esperto. Aí não, vamos devolver, passa aí seus dados, vamos mandar um link para você, você tem que mandar os seus documentos e vai tirar uma foto para confirmar que é você, para a gente devolver o seu dinheiro. Aí vai lá, a pessoa inocente, manda, é um novo empréstimo, cai na conta. Aí a dor de cabeça para poder tirar isso daí, meu amigo, é o seguinte, caiu o dinheiro na sua conta,
não é 13º, não é um dinheiro que um familiar depositou. Ah, foi o banco que se depositou é porque é meu. Se você tirar e gastar, você vai ter que pagar. E os juros é lá em cima. E mesmo, eu não pedi. Tá certo, mas você gastou? Se você gastou, tirou, sabia que era um empréstimo, tirou e gastou, você meio que está concordando, né? Então tem que ficar atento com isso. Caiu um valor lá na sua conta, não saca. Antes de tirar o benefício, puxa um extrato. Diz aí, me dê um extrato aí para eu saber quanto tem na conta. Quanto é que tem? Caiu alguma coisa diferente? Só tira o que é seu benefício. Ah, foi 13º, aí você tira. E tem uma coisa para que não aconteça mais isso, de empréstimo sem solicitação. Você pede o bloqueio no sistema do INSS. Dá para bloquear para empréstimo. Então você bloqueou lá, o banco pode tentar o quanto ele quiser, ele não consegue fazer empréstimo no seu benefício, porque você bloqueia. Você tem que enviar os documentos e pedir o bloqueio. Dá para fazer isso, viu? Bora, ele fala, arrocha o nó aí. Beleza, minha amiga Marlene, agradecendo aqui a você pela resposta. Lifran, obrigado, doutor Fernando. Um ótimo final de semana para vocês. Minha amiga Liliane está ouvindo a gente lá, ouvindo e assistindo a gente na LF Salgado, lá em São José da Lagoa Tapada. Obrigado, Liliane, pela audiência. E também minha amiga Gilvaneide Alves, lá do Trapiá. Obrigado, Gilvaneide, pela audiência. Minha amiga Deusa, lá do Sítio Queimadas, ouvindo a gente. Obrigado, Deusa, pela audiência. Meu amigo Neto, tá lá em Teresina. E ele está perguntando aqui, é aconselhável você se fichar em uma firma depois dos 50? Se é aconselhável. Rapaz, é o seguinte, aproveitando, mandando um abraço aí para Marlene e Maria Rufino. Marlene lá de São Paulo, viu? Um abraço, Marlene. Bom dia, Maria. Olha, aconselhável depende. Você já trabalhou de carteira assinada? A pessoa já trabalhou de carteira assinada até os 50? Não trabalhou? Aí você precisa colocar em jogo, né? Se você nunca trabalhou de carteira assinada, você mora no sertão, você pode até trabalhar um tempo. Só que antes de chegar à idade para se aposentar como agricultor, você tem que parar de trabalhar com carteira assinada para tentar se aposentar como agricultor. Se você mora na cidade, não tem documentação como agricultor, não pagava INSS e aparece um trabalho para você, depois dos 50, vai. Pelo menos você está assegurado pelo INSS. Uma coisa que eu falo para as pessoas, tem gente que fala assim, não vou conseguir me aposentar, beleza, não vou começar a pagar INSS. Só que é o seguinte, se você paga INSS, você adoece, tem uma doença ali, você vai atrás de um auxílio-doença. Você pode ganhar uma aposentadoria por invalidez. Não é só aposentadoria por idade. Tem esses outros benefícios também de pagar o INSS. Então, se o cara mora na cidade, depois dos 50, nunca pagou, não pagava INSS, não trabalhava de carteira assinada, trabalha, porque pelo menos se você adoecer, você vai ter direito a um auxílio-doença, e aí você se programar para a sua aposentadoria, né? Passar um áudio aqui de minha amiga Dona Fátima Martins, lá do sítio Peba dos Lira. Bom dia, Elifran. Bom dia a todos que fazem esse maravilhoso programa. Que Jesus abençoe com saúde, paz e felicidade, viu? Jesus abençoe todos os participantes, doutor e da roça, advogado doutor Fernando Batista. Que Jesus abençoe todos com saúde, paz e felicidade. Um abraço e um ótimo sábado, viu? Parabéns, doutor. Rapaz, gostei desse galo cantando aí, viu? Fátima, eu já disse a tu, mata esse galo para nós comer, Fátima. Abração para você. Doutor Fernando, meu amigo Francisco Farias tem uma pergunta aqui. Eu acredito que ele seja lá da Carnaúba, não sei, mas acredito que sim. E essa pergunta dele também, até eu me interesso também, certo? Dessa resposta.
porque é sobre o auxílio acidente. Ele quer saber se é possível você conseguir o auxílio acidente e continuar trabalhando. Rapaz, o auxílio acidente. Aproveitar, a gente esqueceu de mandar um abraço aí para nossa amiga lá de Peba dos Lira. Pediu só, Fátima, pediu só o galo aí. E esqueceu de mandar um abraço aí, um abraço para a senhora. E eu lembrei que quando ela mandou o áudio, porque lá em casa às vezes eu estou mandando áudio para o cliente e os galos cantando atrás. Voltando sobre a questão do auxílio acidente. Cara, muita gente tem direito ao auxílio acidente e nem sabe. O auxílio acidente, ele é destinado para acidente de qualquer natureza, um acidente de moto, de carro, uma queda de um jumento, um coice de um garrote que deixou você com a perna meia bambeada, dá direito ao auxílio acidente. O que é esse auxílio acidente? Metade do salário mínimo, normalmente do agricultor é metade do salário mínimo, metade do salário. Você tem uma redução da sua capacidade de trabalho, você tem uma redução, não precisa ser completa, é só reduzir, limitou os seus movimentos de trabalho. Você vai atrás disso e você pode continuar trabalhando normalmente. Você só perde o auxílio acidente quando se aposenta. Quando você vai aposentar e você perde. E um detalhe, o agricultor que recebia auxílio acidente e se aposentou, ele tem direito a receber mais do que um salário mínimo na aposentadoria. Isso mesmo. O agricultor que recebia auxílio acidente por muitos anos, se aposentou por idade, ele tem direito de receber mais do que um salário mínimo na aposentadoria. E esse é um detalhe que pouca gente sabe. Por quê? Porque o valor que recebia do auxílio acidente soma na hora do cálculo. Mas sim, respondendo a pergunta, recebe auxílio acidente, pode trabalhar sem problema. E com relação para dar entrada, doutor Fernando, precisa de ter laudo, essas coisas, né? Para dar entrada precisa, primeiro, documentação do acidente, né? E aí você renova. O acidente já tem alguns anos. Tem o tempo certo para dar entrada? Não, desde que você tenha documentação recente. Então, por exemplo, o que vai acontecer é, já tem 5 anos, você dá entrada agora, você vai tentar receber a partir de agora só. Não desde quando você... Tem retroativo, né? Não tem retroativo. A não ser que, aí depende. Se, por exemplo, quando você sofreu um acidente, você recebeu auxílio-doença, e aí quando você foi fazer a perícia lá no INSS cortou o auxílio-doença e não te pagou o auxílio-acidente, sendo que naquela época você já tinha redução. Aí você vai correr atrás dos atrasados. Entende? Então, tudo é analisando o caso. Mas se você sofreu antes um acidente, não recebeu um auxílio-doença, mas ficou com uma limitação, vai no médico, pega um atestado, um laudo, dizendo que você tem uma limitação de movimento da perna, do braço, do corpo, e aí dá entrada nisso. E procura o doutor da Roça. Com advogado é mais fácil de conseguir, né? Sim. A gente chegando, acho que as pessoas devem ter alguém para sempre estar orientando, né, Fernando? Para não correr o risco de dar errado. Não, hoje até para um auxílio-doença, as coisas não tão simples assim, porque tudo é pela internet. Você tem que agendar a perícia e você tem que saber se precisa de uma perícia presencial, que atestado médico de até 90 dias não precisa fazer perícia presencial, tem uma perícia online, que é o médico só analisa os seus documentos e aí vai dar direito àquele benefício, se for um atestado de 90 dias. E o acompanhamento do advogado desde o início é até para dizer como que você tem que pegar um laudo para dar entrada no auxílio-doença, como você vai se preparar com aquela documentação para, por exemplo, ir para a justiça. Na hora da perícia também, orientar, né? Na perícia, a documentação que você tem que levar, esses detalhes do acompanhamento, né, do processo todo. Fernando, aqui só agora agradecimentos. Maísa está ali parabenizando. Maísa aqui de Nazarezinho ali parabenizando pela entrevista. Micaele, Mirela, a turma da Araújo Móveis também ali parabenizando pela entrevista.
Nosso amigo Zé Filho, da Enzo Serralharia. Enzo Serralharia. E eu, né, particularmente aqui, quero lhe agradecer por mais uma vez você ter vindo passar essa mais de uma hora aqui com a gente, passando informações de grande importância para os nossos ouvintes. Rapaz, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite e a gente vamos marcar para vir mais vezes, né? Ele vai vir aqui para a gente abordar outros assuntos, né, Fernando? Outros assuntos, um assunto que é interessante falar sempre. Salário maternidade, por exemplo, muita mãe tem direito, que você pode pedir até os 5 anos do filho, tá? E a questão de documentação, às vezes acha que não tem documento, mas às vezes tem um outro filho que nasceu antes, a profissão na certidão de nascimento estava como agricultora, você tem um cartão ali de gestante do outro filho que tem a profissão como agricultora, você tem vários documentos que podem dar direito ao salário maternidade. Hoje mesmo eu fui abordado por uma pessoa que falou assim, o que dá direito no salário maternidade? Só tendo DAP? Eu digo, não. Tem um contrato de comodato. Beleza, o contrato de comodato é de quando? Antes de nascer o filho ou depois? Depois. Depois não serve. Serve para futuros. Mas você tem que procurar documentação antes do nascimento. Pelo menos 12 meses antes do nascimento. Nosso amigo Santana entrou agora. Santana devia estar dormindo ou jogando bola uma hora dessa. Sabadão, né? Com certeza. Santana, um abraço, viu? Então, salário maternidade, tem muita coisa para a gente falar. Qualquer dia eu volto aqui, a gente traz uma cervejinha, toma uma cerveja. Certeza. Vamos fazer um estilo podcast mesmo na próxima, né, Fernando? Descontraído, porque é conversa aqui. Eu venho realmente para conversar, para interagir com todo mundo. Agradeço demais. E o bom, galera, é que o Dr. Fernando ele fala uma linguagem nossa, né? Acessível. Né? Acessível a todo mundo para entender. Isso é muito massa. Eu agradeço demais a você, Fernando. Eu acho que essa é a diferença de qualquer profissional, é sempre buscar levar informação para todo mundo. Não dificultar, porque se eu vier aqui falar uma linguagem de direito é chato. Até eu acho chato, você acha que não? Então, eu vou falar linguagem de direito aqui, quase ninguém vai entender. Esse não é um sentido. É falar uma linguagem fácil, que a pessoa saiba, que entenda. E agradecer aqui, mais uma vez, pelo convite, e agradecer ao pessoal que assistiu a live, a minha aqui no Facebook, a da Rádio Moral Web, nas redes aí, Facebook, vários outros lugares na internet que vem de longe, na verdade vem de longe, por que eu falei vem de longe? Não, me atrapalhei aqui. O pessoal que está de longe aí acompanhando, na internet, de São Paulo, Brasília, vários lugares, é muito gratificante a gente saber que a informação está indo muito longe, está chegando a muita gente tem acompanhado e é favorecido, né? Agradeço demais, agradecer a participação do nosso cinegrafista que acabou de sair, que veio tirar uma foto. Pois é, rapaz. Então valeu, Fernando, um abração para você. Segue aí, galerinha, o Dr. Fernando nas redes sociais, no Instagram, TikTok, né? No YouTube também. Doutor da Roça. E aí, não deixe de seguir também Rádio Moral Web, para acompanhar aí mais lives. Sempre está vindo pessoas interessantes aqui no programa. Programa realmente diferenciado. Vamos levar esse programa muito longe. Aí. Se Deus quiser, viu, Fernando? Pois é, galerinha que está aí no Facebook também.